Vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Se uma pessoa de poucos recursos, anônima, que viveu muito pouco e não conhece quase nada do mundo, fizesse essa afirmação, o que você pensaria? Que talvez ela não tenha tanta autoridade para falar assim, pois nunca pôde provar dos grandes prazeres que a vida tem a oferecer. Mas quem escreveu essa frase foi o rei Salomão, há 3.000 anos, um homem que até hoje continua sendo constantemente lembrado como um grande sábio, poderoso e uma das pessoas mais ricas que já existiu. Ou seja, ele é alguém com certa autoridade para responder à pergunta: qual o sentido da vida? É dessa maneira, um tanto desanimadora, que o rei Salomão, logo após se apresentar, abre o livro de Eclesiastes, um dos livros mais polêmicos da Bíblia, devido a essas e outras afirmações feitas ao longo da obra um tanto negativas, que levaram pessoas como Martim Lutero a terem vontade de retirá-la das Escrituras. Mas apesar das críticas que esse livro tem recebido ao longo da história, ele é extremamente importante para nos fazer refletir sobre diversos dilemas que muitos têm a respeito do real sentido da vida atualmente, se mostrando mais relevante do que nunca para a fé em Deus de milhões de pessoas. Porque nele Salomão utilizou toda a sabedoria dada por Deus para investigar e informar a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. E sinceramente, depois de 3.000 anos, o mundo não mudou nada e a investigação do sábio rei continua bastante atual. Antes de seguirmos, eu preciso te informar rapidamente que caso você queira acompanhar com a sua Bíblia os versículos dados aqui, as referências do livro estarão em amarelo ao longo de todo o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e deixe seu like para mostrar que gostou do conteúdo. A primeira tentativa de busca de sentido para a vida tentada por Salomão foi bem óbvia: o prazer. Salomão entregou-se ao vinho sem abandonar o bom senso, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Ele também fez projetos importantes. Construiu casas, plantou vinhas, projetou jardins, comprou escravos, animais, amontoou prata, ouro e tesouros de reis e províncias. Também reuniu cantores para diversão, ou seja, acumulou arte, e claro, muitas e muitas mulheres. Salomão teve 700 esposas de linhagens reais e 300 concubinas vindas de vários países. Essas esposas causaram muitos problemas para Salomão, pois trouxeram consigo suas próprias crenças e práticas religiosas. Salomão, influenciado por elas, começou a construir altares e templos para esses deuses estrangeiros. Por se desviar dos caminhos do Senhor, Deus alertou que, como consequência de suas ações, Salomão teria o reino dividido após a sua morte. 3.000 anos depois, e esse é um dos caminhos mais comuns para as pessoas darem sentido às suas vidas. Mas o prazer tem seu custo, e muitos perdem casamentos por causa da prostituição ou traição, outros perdem a vida por causa da bebida, e outros se endividam por não conseguirem parar de gastar com futilidades. Por isso, depois de considerar toda a sua busca por prazer, Salomão percebeu que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A segunda tentativa de Salomão foi mais cabeça. Ele passou a buscar o significado da vida na sabedoria. E até que funcionou. Ele percebeu que a sabedoria é melhor que outro estilo de vida baseado no prazer, sem regras, chamado por ele de loucura e insensatez. Nas palavras de Salomão, o sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Então o pregador se dedicou a vários ramos do saber, como literatura. Compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos foram 1.005. Botânica, falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota nos muros. Zoologia, falou sobre animais e aves e animais que rastejam e os peixes. Salomão percebeu que as palavras suaves do sábio são mais eficazes que o discurso de um rei insensato. Mas, apesar de boa, a sabedoria é muitas vezes anulada pela aleatoriedade da vida. Ninguém pode prever a desgraça, como peixes capturados numa rede cruel ou pássaros numa gaiola. Os homens e as mulheres são capturados pelo mal acidental e repentino. Se você buscar um pouco na memória, irá lembrar de pessoas inteligentes, com excelentes cursos superiores, que não conseguem um emprego. Elas dedicaram anos da sua vida a uma profissão e sempre imaginaram que iriam ganhar muito bem, mas a aleatoriedade da vida acabou com essa possibilidade, e hoje elas trabalham em um ramo completamente diferente, ou que nem precisaria de formação. A faculdade foi de certa forma tempo perdido. Além de tudo isso, Salomão percebeu que, seja alguém sábio ou tolo, o fim é o mesmo para os dois: o esquecimento depois da morte. Para ilustrar, ele conta: havia uma pequena cidade com poucos habitantes. Um rei poderoso veio e preparou um ataque, construindo trincheiras à volta dela. Mas naquela cidade havia um homem pobre,
porém sábio, e a sabedoria dele salvou a cidade. No entanto, ele depois foi esquecido. Ele era apenas um homem pobre, afinal de contas. O sábio nem sempre é recompensado como merece. A terceira tentativa de Salomão foi o trabalho. Mas logo ele perdeu o gosto, pois não havia garantia de que ele poderia desfrutar dos resultados do seu esforço. Primeiro, porque iria ficar para alguém que viesse depois dele, e não havia garantia de que essa pessoa seria sábia. E Salomão estava certo. Seu filho Roboão, que o sucedeu como rei, foi um tolo. Após a morte do rei Salomão, seu filho Roboão subiu ao trono de Israel. O povo veio a ele em busca de um alívio dos pesados tributos do seu pai. Os anciãos aconselharam Roboão a ouvir o pedido do povo e ser um rei compassivo. No entanto, ele optou por seguir o conselho dos seus amigos de infância, que o aconselharam a ser ainda mais rígido. Isso resultou em uma revolta liderada por Jeroboão, um ex-oficial de Salomão. As 10 tribos do norte se separaram de Judá, criando assim o reino de Israel, com Jeroboão como seu rei. Roboão manteve o controle sobre Judá e Benjamim, formando o reino de Judá. A divisão permanente do reino foi uma consequência direta da escolha de Roboão de ignorar o desejo do povo por uma liderança mais benevolente. Além da possibilidade de transferência do fruto das fadigas para o incompetente, Salomão percebeu que o trabalho gera dor, desgosto e nem de noite o coração descansa. Também não se pode esquecer a corrupção das autoridades que torna o trabalho arriscado. Se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar de direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também o exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Com o governo que temos, esse exemplo de Salomão nunca foi tão real. Você pode passar anos trabalhando, mas sempre há a possibilidade de ver o seu trabalho se perdendo completamente devido a altos impostos, inflação e má gestão estatal. Sem se dar por satisfeito, Salomão explorou a possibilidade de se encontrar o significado da vida no poder e popularidade. Mas ele logo percebeu que eles também não garantem realização, porque as pessoas mudam. Para ilustrar, ele conta uma história. Vi um jovem começar do nada e mudar de vida, chegando ao trono. Percebi que todos se juntaram ao governo desse sucessor do rei, mas o entusiasmo não durou muito e a geração seguinte o rejeitou, criando oposição. Ou seja, você pode ser famoso hoje e as pessoas podem te amar, mas não há garantias de que em alguns anos uma nova ética pior que o politicamente correto surja e uma nova geração jovem e dinâmica o veja como tóxico, realizando seu cancelamento e todo o seu legado passe a ser visto como retrógrado e ofensivo, sendo completamente esquecido e enojado. Nesse ponto da investigação, parece que pouca coisa ou nada sobrou para trazer sentido à vida. Salomão foi destruindo cada um dos pontos nos quais a maioria das pessoas depositam sua felicidade e seus sentidos terrenos, e isso tudo com ótimos argumentos. Todos os sentidos para a vida criados pelas pessoas falham por 2 motivos. Primeiro, o pregador lembra que não importa se você foi rico ou pobre, sábio ou tolo, todos morrem, vão para o mesmo lugar e seus feitos são esquecidos. Segundo, a procura de um significado para a vida é frustrada porque o homem não consegue escapar do complexo plano de Deus para o universo. Para provar, o pregador mostra a maneira como Deus estruturou o tempo de maneira soberana. Ou seja, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Não tem como fugir disso. Mas calma, se há tempo para derrubar os sentidos vazios da vida, há tempo para construir o verdadeiro sentido. E Salomão não decepciona nesse objetivo como os existencialistas costumam fazer. Após 4 conclusões provisórias sobre o sentido da vida, Salomão mostra que a sua sabedoria é definitivamente dada por Deus. Ele diz: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer ao juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, a vida deve ser desfrutada intensamente por causa da iminência da morte, mas responsavelmente por causa do juízo de Deus. É fundamental um equilíbrio entre a busca pelo prazer e a busca pela sabedoria, não esquecendo que Deus irá julgar todas as obras. A vida deve ser intensamente desfrutada em vista da sua brevidade, mas com equilíbrio, lembrando do julgamento final de Deus. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Portanto, saiba que todo o seu esforço é desprovido de significado se a sua vida não for vivida como uma dádiva, a ser desfrutada debaixo do temor de Deus. Esse é o sentido da vida. Até a próxima.